Eliezer Rodrigues, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Lívio Galeno, uma ótima tarde a todos. Vamos começar o nosso quadro de hoje falando sobre eleições para a presidência da APPM. Já estivemos aqui nesta edição os dois candidatos que se apresentaram para disputar a presidência. A eleição acontece amanhã, durante toda a manhã e início da tarde, e a previsão é de que até às 7 horas da noite já se conheça o resultado do novo prefeito-presidente da APPM, que é a Associação Municipal de Prefeitos aqui, Associação de Prefeitos do Estado do Piauí. Eliezer, a importância da APPM no nosso contexto de Piauí. Fundamental, estratégica, um órgão de articulação. Ora, imagine só, um determinado prefeito isoladamente buscando determinada pauta, solucionar determinada demanda. Agora você imagina, por outro lado, um grupo de prefeitos organizados em uma associação. A influência, nesse caso, é bem maior, simboliza muito mais. E na política é necessário se construir essas formas alternativas de se organizar, de demonstrar que aquilo que está sendo buscado não é só para um município isoladamente, mas para toda uma grande região, para todo o estado do Piauí, e a APPM se propõe a cumprir esse papel de ser um órgão facilitador, articulador de direitos para os municípios do estado. Nós tínhamos, Eliezer, um contexto de que reinava, no caso, uma certa tranquilidade, rumávamos para uma aclamação do prefeito, novo presidente, que será eleito para a APPM. Mas, no caso, temos duas chapas, então duas chapas competitivas, que vão disputar voto a voto amanhã. Mas, de certa forma, o clima também está bastante tranquilo na APPM. Temos dois pensamentos ideológicos que se aproximam, mas também que têm suas peculiaridades. E, no caso, os prefeitos do estado do Piauí decidem amanhã quem será o sucessor de Jonas Moura. Com certeza. Vi aqui, tive a oportunidade de ter o contato com os dois candidatos que estiveram aqui no estúdio e ambos bem intencionados, motivados a trabalhar em prol dos municípios do estado do Piauí. Acredito que vai pesar aí diferenças políticas. Qual é o grupo, qual o partido mais mobilizado, com maior número de representantes? É natural que os prefeitos votem nos seus colegas de partido, naqueles aliados de primeira hora. Então, essa matemática vai funcionar mais nesse sentido, de se medir o peso político. Porque em termos de boas intenções, propostas, ideias, tanto o candidato Toninho de Caridade, como o candidato Paulo César de Francinópolis estão muito bem preparados e querendo realmente fazer um bom trabalho à frente da instituição. De certa forma, Eliezer, temos até que, de certa forma, uma prévia de 2022, porque, mais uma vez, temos um candidato de um partido que está na base de apoio ao Palácio de Karnak e outro candidato do Partido Progressistas, que naturalmente se apresenta na oposição ao governador Wellington Dias e a todos os partidos que compõem a base. Nós temos aí, de certa forma, uma queda de braço que vai refletir também os resultados das eleições de 2020. Vamos ver na prática quem vai levar a melhor. É verdade, boa observação, Lívio Galeno, já é um retrato do que nós poderemos ver em 2022. Um dos dois grupos, grupo liderado pelo governador ou o grupo liderado pelo senador Ciro Nogueira, vão contar com este apoio político também vindo da APPM. A depender de quem seja eleito, logo será capitalizado este apoio político. Progressistas, o partido que teve, de certa forma, individual o maior número de prefeituras conquistadas no estado do Piauí, mas a base governista que também teve, em números absolutos, um maior bolo, por assim dizer. Nós temos os progressistas com aproximadamente 80 prefeituras, não é isso, Eliezer? 84 prefeituras. E nós temos o bloco governista com aproximadamente 120. Vamos saber se realmente isto vai fazer alguma diferença, lembrando que as particularidades de cada município contam muito na hora de se votar uma eleição para a APPM, como por exemplo. Vamos acompanhar. Amanhã nós saberemos o nome do novo presidente da APPM. Voltando agora para a política aqui na capital do estado do Piauí, o vereador Aloísio Sampaio comentou para a gente como deve ser a relação do PP com o prefeito Dr. Pessoa e não descartou o futuro alinhamento político com o Palácio da Cidade. Nós fomos eleitos na oposição, mas seremos independentes. Na realidade, o progressista torce para que o Dr. Pessoa faça um melhor governo possível por Teresina. Nós somos teresinenses. Particularmente sou amigo do Dr. Pessoa, não tive a oportunidade ainda de estar com ele depois que ele foi empossado. Então nós vamos ajudar nos assuntos que são de interesse da cidade. Essa oposição, ela deve ser mais construtiva ou no sentido mesmo de embate contra a pessoa do prefeito? Não, construtiva. Teresina é uma cidade que
que vem de vários desafios, né? Eu, particularmente, tenho uma ligação muito estreita com o setor produtivo e também com a questão do meio ambiente. Então, nós vamos acompanhar a evolução dos saneamentos básicos, os contratos que são ou de subconcessões de serviços. Então, eu acredito que nós vamos não fazer uma oposição por oposição, mas estar sempre junto do lado do desenvolvimento sustentável da cidade. Esse posicionamento é seu, pessoal, como parlamentar, ou é do diretório municipal do partido? Não, o partido, como eu disse, nosso partido é um partido que está para ajudar. O senador Ciro Nogueira tem trazido vários recursos externos para a cidade de Teresina. Acredito que também isso vai se dar também continuidade nessa gestão. Então, assim, o partido não tem nada fechado no que diz respeito a compor o governo, até porque nós não fazemos parte na campanha eleitoral, mas também não vamos atrapalhar a cidade e vamos apoiar as iniciativas que forem positivas e que forem importantes para o nosso povo. E aquele discurso, Eliezer, da oposição responsável? Com certeza, neste primeiro momento nós temos a impressão de que o prefeito Doutor Pessoa não vai enfrentar grandes embargos se depender dos parlamentares de oposição. Eles estão, os parlamentares, com um discurso bem equilibrado, pacífico e realmente estão evitando grandes embates, acusações, críticas ou julgamentos. Tem adotado essa postura independente, sim, em decorrência do resultado da eleição, mas sempre com uma conversa muito pacificadora. Não estão afim de enfrentar embates ou de fechar as portas na relação com a Prefeitura de Teresina. E falando em oposição, o decano da Câmara, vereador Edson Mello, do PSDB, revela como a oposição vai se portar na legislatura que se inicia em 2021. Ele também fala sobre o convite que recebeu para ser vice-líder de Doutor Pessoa na casa. Bom, vereador, como deve se portar a oposição nesta legislatura aqui na casa? Olha, nesse primeiro ano de governo, é natural que a gente tenha um senso de observação sobre as ações, sobre as medidas a serem tomadas pela nova gestão. Então, nós vamos ter um comportamento mais de observação. Nós vamos observar e, se precisar criticar, nós vamos criticar sim, mas sempre uma crítica construtiva e um comportamento respeitoso com o atual prefeito. Nada de confronto. Aliás, a gente já está prevendo que vai vir para a Câmara Municipal uma reforma administrativa que o prefeito Pessoa deve propor à casa. Então, nós vamos votar. Nós não, a princípio, nada de ser contra. Nós vamos observar e vamos sempre dirigir as críticas de forma a construir, porque nós torcemos pelo melhor para Teresina. Nós não seremos um grupo que vai torcer com relação a quanto pior, melhor. De forma nenhuma. Isso aí é uma coisa que é o nosso estilo, é o estilo do PSDB, e é o estilo, eu acredito, que todos os colegas que farão oposição ao prefeito. Então, à medida que o prefeito enviar mensagens aqui ao parlamento, a intenção é apreciar de uma forma madura e não simplesmente provocar o embate. De forma nenhuma, até porque nós acreditamos que o prefeito tem todo o direito de propor a sua reforma administrativa. Essa liberdade ele tem que ter, isso é uma prerrogativa dele. Então nós vamos deixar ele governar, vamos facilitar, de forma nenhuma criar problema. Não vamos ser oposição radical de forma nenhuma. Pelo que eu conheço, todos os vereadores que poderão vir fazer oposição à nova gestão, vai ser esse comportamento. O que o senhor espera da proposta de reforma administrativa? Eu acredito que ele tem todo o direito, eu espero até que venha de forma a enxugar a máquina, a reduzir custos e tornar a máquina administrativa mais eficiente. Bom, no que diz respeito a um convite que teria partido do vereador Renato Begé, agora líder do prefeito aqui na casa, para que o senhor integrasse a base do prefeito como vice-líder, aconteceu de fato? Não, eu sou um vereador que sempre tive lado. Eu entrei na política em 1986 pelas mãos do ex-prefeito Valferraz e sempre fiz parte desse grupo. Não vou mudar. Então, nós vamos ter uma posição, vamos ter um comportamento de oposição. Isso aí foi uma brincadeira. Eu sou amigo do vereador Renato Begé
desde o nosso primeiro mandato, em 1988, há 32 anos atrás. Nós somos amigos de nos frequentar, ter amizade. Então, eu apenas disse para ele que estava pronto para ajudá-lo nessa missão de ser líder do prefeito. E ele brincou e perguntou se eu não queria ser vice-líder. Eu levei na brincadeira, até porque não tem lógica. Eu sou da bancada de oposição. Então, assim deve permanecer, não há possibilidade nesse momento de alinhamento com a atual gestão da prefeitura? Não, de forma nenhuma. É claro que muitos projetos de leis enviados para o prefeito, acredito até que a maioria, nós vamos votar favoráveis. Explicado. Com certeza, para se eliminar todas as dúvidas, não aconteceu um convite formal, na verdade foi apenas um diálogo bem amistoso, como costumam ter na Câmara Municipal, e política, em alguns momentos, envolve um tom de brincadeira, uma descontração, e isso é natural, até entre outras pessoas que têm ligação com o meio político, sempre se tira, em algum momento, alguma situação de humor, de brincadeira, mas enfim, nada sério, nada formal, nada oficial. Até porque não teria lógica, como mesmo confirmou o vereador Edson Mello, ele, um tucano histórico, dos mais representativos aqui na cidade, agora integrar a base do prefeito, muito menos sendo vice-líder. Mas sobre outro ponto que é importante destacarmos, mais uma vez, se sobressai o discurso da oposição consciente. Sim, a oposição realmente pacífica, prudente, cautelosa, esse deve ser o perfil. Ouvimos tanto um vereador do Progressistas como um vereador do PSDB, os dois principais partidos de oposição nesse momento na cidade de Teresina. E, de fato, tanto o presidente do PP como o presidente do PSDB estão assumindo esse discurso, sem grandes confrontos e uma oposição responsável, que não quer atrapalhar aquilo que for melhor para Teresina. O ano de 2021 vai ser também tão desafiador qual o ano de 2020. É necessário que haja uma união de forças na tentativa de se sobressair o bem político, um bem comum na realidade. É para isso que existe a política, não é, Eliezer? Para que o povo, que no caso dá o seu poder de representação a agentes públicos, políticos, seja muito bem representado e, é claro, tenha os seus interesses defendidos. Que assim se sobressaia, então, os benefícios para o povo acima de tudo. É o nosso desejo. Com certeza. O secretário de Finanças e vice-prefeito Robert Rios Magalhães fala sobre a cobrança do IPTU. O imposto deve chegar em breve. O IPTU vai ser emitido como todos os anos. No momento, nós não vamos aumentar nenhum imposto, nenhuma taxa. Vamos continuar aí estudando o sistema como nós estamos fazendo. Já tem equipe técnica cuidando disso. É uma coisa que as pessoas precisam saber. Todas as pessoas que estão aqui na Secretaria de Finanças são técnicos concursados da própria Secretaria de Finanças. Eu cheguei sozinho, sem ninguém debaixo do meu braço. A parte de IPTU, a parte de ISS, toda a parte que arrecada tributo, toda a parte que paga a despesa, serão todos técnicos da própria Prefeitura concursados, como pediu e como determinou o prefeito Dr. Pessoa. Por enquanto, então, não teremos alterações no que disse o secretário de Finanças, Robert Rios Magalhães. No caso, não teremos alterações no teor da cobrança dos impostos municipais e também, é claro, um compromisso aí assumido pela gestão do Dr. Pessoa. Técnicos à frente dessa questão de tributos tão importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Com certeza, não deve haver influência política ou favorecimento de grupos nesse caso, Lívio Galeno. Veja só, o vice-prefeito Robert Rios trouxe um exemplo bastante simbólico nesse momento, porque o IPTU cobrado em 2020 ele foi bastante flexibilizado, teve o vencimento adiado, não foi isento, mas o vencimento foi adiado para que as pessoas tivessem condição de pagar. A intenção é que em 2021 essa cobrança ela seja retomada mais próximo da normalidade possível, lembrando que são recursos fundamentais. A parte do orçamento formada pelo IPTU, ela é para a destinação em diversas áreas, para diversas obras. Não há simplesmente uma única destinação. O recurso, o dinheiro do IPTU pode ser aplicado em várias áreas essenciais
a cidade de Teresina. Então, não se pode abrir mão, mesmo considerando a situação de crise, o que se pode é facilitar, flexibilizar, dar condições de pagamento, mas o imposto sobre a propriedade territorial urbana deve ser cobrado e assim todos os outros. Todo o sistema tributário de Teresina deve funcionar normalmente, de forma séria, técnica, em 2021. Elias, aproveitando também essa questão que ainda estamos falando sobre a Prefeitura Municipal de Teresina, vamos falar também sobre a questão de se adiar, suspender o Carnaval e o curso de 2021. Como é que você avalia essa decisão da Prefeitura? Prudente, o prefeito Dr. Pessoa toma uma decisão embasada naquilo que vem das orientações clínicas, médicas, de especialistas na situação da pandemia, da saúde. Claro que é uma festa cultural importante para a classe artística, para a população que gosta da brincadeira, mas na verdade o momento é diferente. É de pandemia, ainda é necessário se resguardar e seria um tanto irresponsável promover, realmente apoiar iniciativas com aglomeração de pessoas, muita movimentação. Não é o momento. Pode ser que futuramente isso seja retomado, a tendência é essa. Mas agora em fevereiro, ainda na expectativa da vacinação, acredito que realmente o Dr. Pessoa e sua equipe acertou. Inclusive, o próprio presidente da Fundação Cultural, Cheivan Lima, deve manter esse diálogo com a classe artística, promover algum evento virtualmente, é possível, obedecendo todas as normas, mas o desfile de carros decorados nas ruas, desfile de escola de samba, carnaval, não, de rua, em 2021 não. É melhor que seja assim, melhor do que não seja apenas o nosso último carnaval, que nós tenhamos, é claro, perspectivas, cuidados com a nossa questão, nossa saúde, a segurança sanitária, para vivenciarmos mais carnavais em outros contextos de mais segurança. Mais informações, na realidade, a cobertura completa desta decisão da Prefeitura Municipal de Teresina está também no portal odia.com e você acompanha na edição de amanhã do seu Jornal O Dia. Para encerrar o quadro, o secretário estadual da Cultura, deputado Fábio Novo, falou sobre as medidas de preservação histórica que estão sendo tomadas pela pasta. O assunto se tornou mais curioso após a polêmica do uso do prédio do Cine Rex para abrigo de sem-tetos. Vamos conferir. Na sua avaliação, essa ideia seria a mais apropriada, transformar o Cine Rex em um abrigo? Bom, eu acho que a ideia do prefeito de acolher as pessoas em situação de rua, ela é ímpar, ela é sensível e deve ser feita, né? Até parabenizo pela iniciativa. Apenas discordo do local, não deve ser no Cine Rex, porque o Cine Rex, apesar de estar fechado, de ser uma propriedade privada, ele é um patrimônio arquitetônico que ele é tombado, tanto em nível municipal como em nível estadual, né? Então, eu penso que a gente deve trabalhar para concluir a revitalização do Centro Histórico de Teresina. A Secult tem feito isso nos últimos 4 anos, recuperando aqueles prédios que é da sua titularidade. Museu do Piauí, o próprio Palácio da Cultura, a Biblioteca Cruel de Carvalho, o Teatro 4 de Setembro, o Clube dos Diários e também as escolas de artes que estão situadas no centro em prédios históricos, como a Central de Artesanato, que já teve a sua escola de música que funciona lá dentro recuperada, a escola de dança e agora finalizando a própria Central de Artesanato. Nós pensamos o seguinte para o Cine Rex e discutimos isso com o governador e foi aprovado. A ideia é que a gente faça a desapropriação do Cine Rex para recuperar o Cine Rex, transformá-lo em um cinema de arte que não tem na nossa capital e dentro da estrutura também oferecer salas que vai abrigar a nossa escola de audiovisual. Isso é o que nós estamos programando. Por quê? Com isso, você completa a revitalização dos prédios históricos que estão ali no entorno da Praça Pedro II. Isso nos permitiu, inclusive, a pensar um projeto turístico de visitação desses espaços. Por exemplo, um dos projetos que nós já desenvolvemos com muito sucesso nos últimos 2 anos é o Natal de Sonho de Luz, uma decoração que pega a Igreja de São Benedito e é bom que se diga, nós também estamos ajudando a finalizar a reforma da Igreja de São Benedito, que será mais um valor que se agrega na área do patrimônio histórico para o centro. E aí você forma um corredor que permite ter o Natal de Sonho de Luz, que atrai pessoas para a visitação no período do Natal. Bom, então a Secult está engajada na formação desse complexo cultural aqui no centro de Teresina, mas que outros apoios o governo do estado pode dar para fomentar, para estimular, para que as pessoas valorizem os artistas locais, frequentem esses espaços?
Bom, aí nós estamos no momento de pandemia. A partir do momento que a gente tem a vacinação e volte à normalidade, aí você volta com força. As aulas nas escolas de artes, projetos como Boca da Noite, projetos como 6h30, tendo o Cine funcionando e sendo um cinema de arte, nós vamos ter exibição de filmes e mais uma escola de arte funcionando no centro da cidade. São mais pessoas, mais artistas e mais a comunidade que estará envolvida. Bom, a respeito da obra de recuperação da Igreja de São Benedito, o senhor mencionou, secretário, como é que a secretaria está acompanhando esta obra especificamente? Bom, a Igreja de São Benedito é um patrimônio histórico também tombado, né? Então, eles estão fazendo a recuperação, a reforma, o restauro. É um pouco lento, porque é uma obra que não é uma obra qualquer. Há muito tempo se falava e era necessária a restauração da igreja. Já tem 1 ano e meio, às vezes é um pouco lento, as pessoas não entendem. Hoje pela manhã eu visitei. Nós estamos na fase agora que teto já foi feito, pináculos foram trocados nas suas torres, instalação elétrica também já foi concluída. E nesse momento, por orientação do IPHAN, o reboco interno está sendo totalmente demolido para ser refeito da forma original e vem pintura. Então, dentro de 2, 3 meses, nós teremos a parte interna da igreja concluída. Depois de concluída essa fase, aí passaremos para a fase externas. A Secult está ajudando com recursos por se tratar de um patrimônio histórico tombado. E a comunidade também tem ajudado, não só com recursos da Secult e do governo, também com doações que tem feito, porque ela é uma obra muito cara. Políticas de valorização cultural aqui do estado do Piauí, Eliezer. Sim, é verdade. Destacar que a polêmica do Cine Rex foi muito bem resolvida, noticiamos amplamente, mostramos aqui ontem. Na verdade, esse abrigo para pessoas em situação de rua vai ser adaptado no prédio do SESC, da Avenida Maranhão, ponto. E no que diz respeito a uma série de obras que a Secult tem desempenhado, são importantes também para fomentar o polo cultural, não só em Teresina, mas em outras áreas, em outros espaços de cultura do interior do estado. Existe já essa atenção. Logo que a pandemia for sendo superada, os artistas e a população vão poder voltar à sua rotina normal de valorizar os eventos culturais. E também lembrando que a Secretaria de Cultura é uma das parceiras desta obra de revitalização da Igreja de São Benedito, aqui na Frei Serafim, no centro de Teresina. E o deputado estadual Fábio Novo realmente tem muito orgulho desse trabalho realizado à frente da Secult, foi um dos principais pontos trabalhados por ele durante a campanha política de 2020, lembrando que ele foi o candidato do Partido dos Trabalhadores na disputa pelo Palácio da Cidade. Eliezer, muito obrigado, boa tarde para você e até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Política do Dia.